O Flamengo ganhou do Corinthians fora de casa em um jogo de time campeão. Jogo de time campeão. A verdade é essa. Podemos falar que o primeiro tempo foi ruim? Devemos falar que o primeiro tempo foi ruim e vamos falar disso. Devemos falar que tem que jogar melhor do que jogou? Devemos e vamos. Jogadores abaixo, a defesa sofrendo. Vamos falar de tudo isso. Fato é que esse jogo foi importantíssimo e eu gostei demais dessa vitória. Porque, gente, não se ganha campeonato jogando bonito todos os jogos. Não se ganha campeonato goleando todos os jogos. Tem que ganhar jogando feio às vezes. O importante é, quando jogar feio, ganhar. Quando jogar mal, quando o adversário for melhor, quando não conseguir dominar o adversário, arrumar um jeito de ganhar. E foi exatamente o que o Flamengo fez no jogo contra o Corinthians. Me lembrou muito essa vitória, algumas vitórias de 2019. Porque eu sempre falo, eu gosto de lembrar disso aqui, porque a gente fica num comparativo com 2019, sempre jogando a régua lá em cima. 2019 é o 5x0 no Grêmio, 2019 é, pô, o 6x1 no Goiás, foi 6x1, acho que foi. Enfim, 4x1 no Vasco. 2019 é goleada, é só passar o carro. 2019 teve virada na última bola contra o Fortaleza, fora de casa. 2019 teve gol na última bola contra o Botafogo, no Engenhão. Então, assim, essas vitórias são muito importantes. Essas vitórias são as vitórias que nos levam a ser campeão. Agora vamos falar do jogo em si. Como eu disse, o Flamengo foi muito, mas muito mal no primeiro tempo. Talvez, provavelmente, o pior primeiro tempo do ano do Flamengo. Talvez o pior tempo do ano no Flamengo. E a gente sabe que é comum, infelizmente, o Flamengo muitas vezes não manter uma constância de um tempo para o outro. Às vezes começa o primeiro tempo muito bem, piora no segundo. Dessa vez foi o contrário. Para falar a verdade, a partir ali dos 35, 40 do primeiro tempo, o Flamengo já dá uma melhorada, já começa a jogar melhor. Agora, realmente, a dominância que o Corinthians conseguiu exercer sobre o Flamengo é algo que eu não tinha visto esse ano. Mesmo em jogos, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro, que o Flamengo também jogou muito mal, que o Cruzeiro foi melhor, que o Cruzeiro conseguiu criar chances, que o Cruzeiro ganhou o jogo, eu acho que ainda assim, pegando o recorte do primeiro tempo, o Corinthians foi mais dominante. Bem mais. E ao que se deve isso? Né? Tem algumas explicações. Primeiro é o desgaste do que foi essa classificação contra o Estudiantes, um desgaste tanto físico quanto mental, viagem vindo da Argentina e tudo mais. Justifica? Não, tanto não justifica que se fosse só desgaste, o Flamengo não conseguiria se recuperar no jogo e a partir ali dos 10, a partir dos 35 do primeiro tempo já melhora. E a partir dos 10 do segundo domina o jogo todo e domina até o final. Depois dali o Corinthians não cria mais muita chance e o Flamengo ganha o jogo. Teve várias chances de fazer o segundo gol, mas, né, estamos falando primeiro desse primeiro tempo. O que mais me preocupou, além do Flamengo errar muito passe, não conseguir ter um controle ali na saída de bola, o que em geral o Flamengo faz muito bem, e aí a gente percebe mesmo com o De La Cruz, que é um jogador muito acima de um Alan, Everton Araújo, ele ainda é muito abaixo do Jorginho, né? Porque quando troca, já no segundo tempo, a gente vê a diferença que o Jorginho dá no time. Mas eu achei que nesse primeiro tempo o que mais me preocupou, além da fraqueza nessa saída de bola, muitos passes errados e muito nervosismo dos jogadores ali da defesa, foi justamente a zaga, que é tão boa. Para mim são os dois melhores zagueiros do país, Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas ontem estavam muito mal. O Felipe Luiz até no coletivo falou que eles não estavam sabendo controlar bem a profundidade. E era essa impressão que estava dando. Que o Yuri Alberto conseguia fazer o facão em todas as jogadas e em todas ele não ficava impedido de receber e sair cara a cara com o Rossi. Na primeira, ele chutou na trave, sofreu. Não foi ele que sofreu o pênalti, não lembro quem foi, mas o Léo Pereira fez um pênalti no jogador que pegou o rebote. Acho que foi o Breno Bidon, Breno Bidu, sei lá, enfim. E aí o Yuri Alberto fez o que fez. Que cavadinha foi aquela, gente? Eu juro pra vocês. Eu tava desesperado porque na hora eu não tinha achado o pênalti. Depois eu até vi uma câmera que ele realmente parece bater com o bico da chuteira, assim, na chuteira do jogador do Corinthians.
Agora, na hora eu tava desesperado. Tipo, cara, não foi pênalti, como assim? Não sei o quê. E aí, o Yuri Alberto dá uma cavadinha, que não foi nenhuma cavadinha, né? Eu não sei nem explicar o que foi aquilo, porque cavadinha você espera que a bola vá pelo menos mais no alto. Ele deu um toque assim na bola, tanto que o Rossi cai e fica esperando, e a bola tum, no colo dele. Eu comecei a gargalhar. Eu juro pra vocês, eu gargalhei. Óbvio que não consegui gargalhar com mais entusiasmo, porque o Flamengo não estava jogando pelotas. Mas, ridículo. E aí depois o Yuri Alberto também sai cara a cara com o Rossi e chuta em cima do Rossi. Grande jogo do Rossi, bom deixar claro. Eu que durante o jogo contra o Estudiantes falei que larguei a mão do Rossi e depois ele fez o que fez nos pênaltis. E agora ele faz mais um grande jogo, não só pela defesa de pênalti, mas por essa outra defesa também. Teve uma bola ali que ele quase sofreu um frango, mas essa a gente vai deixar passar. E assim, eu fiquei. Eu ri, a verdade é que eu ri. E depois, no segundo tempo, ele faz um gol. E aí, sobre esse gol, é importante ressaltar uma coisa. Ele fez o gol aos 5 minutos por volta disso, do segundo tempo. E saiu chorando. Um gol de Campeonato Brasileiro, faltando um tempo contra o líder do campeonato, contra o melhor time do país. Ele fez um gol e saiu chorando. É importante a gente entender que o futebol, ele não é, né, aqui um papo um pouco professor Tite, mas é verdade. O futebol, ele não é só tático, ele não é só técnico, ele não é só físico, ele é também psicológico. Como está o psicológico de um rapaz que faz um gol em uma partida de campeonato brasileiro, do meio do campeonato, um gol que não define o jogo, um gol que falta um tempo inteiro contra um adversário do nível do Flamengo e sai chorando? O que você espera do psicológico desse cara? Eu juro pra vocês, quando ele fez esse gol, eu falei, o Flamengo vai ganhar esse jogo e isso vai virar meme. Eu tô achando até que tá virando menos meme do que eu esperava, porque eu falei, cara, como é que o cara sai chorando? Meu irmão, tem um jogo inteiro pela frente, se concentra no seu jogo. Tá doido. E eu achei ótimo, porque o Flamengo foi lá e ganhou. Mas assim, que bizarrice, sabe? E aí, de fato, no segundo tempo, o Flamengo começa a dominar o jogo. O Samulino eu achei um pouco encebando muito a jogada, e isso tem me incomodado um pouco nele, porque eu acho que como ele tem muito recurso, ele fica sempre querendo usar esse recurso. Então ele sabe que ele pode cortar pra dentro, que ele pode cortar pra fora, e aí, em vez dele, pô, eu posso fazer tudo isso, então eu vou tomar uma decisão e seguir, não, ele tenta, ele vai tentando, vou tentar uma, vou tentar outra, vou tentar outra, e aí quando tá tudo fechado ele vai e perde a bola, entendeu? Então acho que o melhor é ele ser um pouco mais incisivo. Numa das jogadas que ele tomou a decisão, ele foi, cortou, não sei o que, deu o passe, a bola vai pro Carrascal, que toca pro Arrascaeta, gol do Flamengo, o Flamengo empata o jogo. E aí a gente tem que falar do Carrascal. Muito bem. O melhor em campo pra mim. Carrascal, assim, acho que vai começar a brigar por vaga nesse time. Porque ele já jogou na posição ali que é a do Plata. Eu gosto muito do Plata, mas ele me parece ainda um pouco mais armador. O Plata, ele tem uma característica de armar, de criar jogadas e tudo mais, mas eu achei ele melhor nisso. Eu achei que ele tá. Que ele tem ali uma intimidade maior com a bola. Ele parece ter uma visão ali. O Plata, ele é muito bom, eu gosto muito do Plata, mas ele ainda é meio híbrido com ponta, né? Então ele vai ter uma jogada mais de velocidade, de arranque, de corte para dentro e chutar, que não é tanto a do Carrascal. Mas eu acho que o Carrascal se encaixa mais no que o Felipe vai querer de modelo. Não sei, vamos ver. E eu gostei bastante, porque é aquilo, gente. No final das contas, a gente pode ficar aqui debatendo. O titular vai ser o Carrascal, vai ser o Plata, vai ser o Luiz Araújo. E no final vai ter que ser todo mundo, porque tem jogo pra caraca. Tem jogo demais, tem muito mais jogo do que deveria. Então, assim. E muito mais um em cima do outro. Então a gente vai precisar de todo mundo. Se o Carrascal puder jogar na do Arrascaeta e na direita, ótimo. Perfeito. E no final foi isso. O Flamengo consegue mais um gol ali, aí num lance que. E teve um outro lance que eu achei importante, porque agora a torcida do Corinthians fica dizendo que foi roubado porque o lateral era pro Corinthians. Assim, a gente vai falar de lateral, que é errado. Quantos laterais e tiros de meta e escanteios e faltas durante o jogo não tem que são marcadas ao contrário e ok, não existe nenhuma reclamação com isso. Isso faz parte do jogo, sabe?
Assim como o Flamengo também teve aquele chute do Bruno Henrique, né, que era um cruzamento, que desvia no jogador do Corinthians. Se o jogador do Corinthians não bate naquela bola, muito provavelmente o Arrascaeta faria o gol e o juiz deu tiro de meta. Então essas inversões acontecem em todo jogo. Ficar reclamando disso, perdi por causa disso, é ridículo. Agora, o Flamengo tem ali um lance que parece muito um pênalti que não foi revisado. Na televisão não mostrou replay. Mas enfim, o Flamengo ganhou, né? Agora, se perde, e se o flamenguista fala, ai, tá vendo, olha só, o flamenguista não tá acostumado a não ser a favor dele. É bom a gente ver esses lances, porque todo jogo, basicamente, o Flamengo é sonegado de um pênalti, o Flamengo é sonegado de uma expulsão do adversário, enfim. E aí, nesse lance do lateral, que os corintianos reclamam aí que foi ao contrário, um bate muito rápido, Plata, muito inteligente, e o Carrascal dá mais uma assistência e uma boa finalização do Luiz Araújo. E aqui eu quero defender o Luiz Araújo, que é muito criticado. Muita gente fala que o Luiz Araújo é isso, o Luiz Araújo é aquilo. Eu sou fã demais do Luiz Araújo. Enquanto a galera critica ele, ele faz isso. Ele entra nos jogos, ele faz gol, ele dá assistência. Ah, ele não é, pô, todo jogo ele joga bem. Ninguém joga bem todo jogo. O Arrascaeta acabou de fazer um jogo horroroso com o Estudiantes. Agora, o Luiz Araújo é um jogador muito bom, muito útil. Eu gosto demais dele. E como eu falei, essa vitória foi muito importante e eu gostei muito. Pra mim, apesar do jogo ruim no primeiro tempo, é um jogo que a gente tem que exaltar muito, porque é uma vitória de campeão, é uma vitória de time grande, é uma vitória de quem consegue passar pela adversidade. E essa vitória nos coloca numa posição muito boa no Campeonato Brasileiro. Vamos olhar a tabela. Aqui na nossa tabela, a gente vê o Flamengo em primeiro lugar, 24 partidas jogadas, 54 pontos. Essa rodada foi muito boa pra gente, porque tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras perderam seus jogos. E com isso, o Flamengo abriu 4 pontos do Cruzeiro, com um jogo a menos, né? O Cruzeiro já tem 25 partidas, o Flamengo apenas 24. E do Palmeiras, nós estamos 5 pontos na frente, só que o Palmeiras tem 2 jogos, né? Tem um jogo a menos que o Flamengo, 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Com esse resultado, né, o Flamengo antes, apenas com os jogos que o Palmeiras tem a fazer, o Palmeiras passaria o Flamengo, se ganhasse todos, obviamente. Agora não. Quando chegarmos à mesma quantidade de jogos com uma vitória do Palmeiras, com uma provável vitória do Palmeiras, o Palmeiras fica com 52 e o Flamengo com 54. 2 pontos ainda de diferença. Lembrando que daqui a poucas semanas teremos um Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Jogo importantíssimo para o Flamengo abrir mais essa vantagem. Na quinta-feira teremos um Flamengo e Cruzeiro. Jogo também muito importante, porque se o Flamengo ganha, gente, a diferença para o Cruzeiro vai ficar um absurdo. Porque nesse momento já são 4 pontos, com o jogo atrasado, que ainda é contra o Sport, líder, lanterna do campeonato, que muito provavelmente o Flamengo ganhará, vai a 7 pontos. Com o Flamengo ganhando do Cruzeiro, essa diferença vai a 10 pontos, se ganharmos na quinta-feira. Então é uma diferença muito grande. O Palmeiras tem aí os jogos a cumprir, né? Os jogos que faltam, que se eu não me engano é Juventude e Santos. Esse jogo contra o Santos, eu não sei se é uma vitória certa do Palmeiras. O Santos, apesar de não ser um time muito forte, de vez em quando consegue dar uma engrossada para os adversários. O próprio Flamengo perdeu para o Santos. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco. E se a gente for olhar, o Vasco vem de uma boa sequência. O Vasco não perde 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe o nosso rival não pode fazer uma boa pra gente aí já nesse próximo jogo, né? Porque aí é isso, mais uma vez, se o Palmeiras perde pro Vasco no próximo jogo e o Flamengo ganha do Cruzeiro, olha a diferença já que se abre. É uma diferença que, aí, com todos os jogos, né, todo mundo com a mesma quantidade de jogos, o Flamengo vai ter 5 pontos de vantagem. E aí, novamente, começa a ficar confortável a diferença, né? Então, por isso, essa vitória foi muito importante. Muito importante. Ainda mais para o Flamengo ter jogado mal. Então, a gente pode criticar, como eu falei aqui, que foi muito ruim o primeiro tempo, atuações de alguns jogadores e tudo mais. Agora, jamais entrem numa de diminuir esse tipo de vitória. Esse tipo de vitória é o que faz um time ser campeão.